Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já vou jogar na tela para você o nosso texto de hoje. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes disso, porque eu preciso fazer. Aí fica bonito para compartilhar com você. Quer ver? Ó, pronto, agora tá bacana. Vamos lá. Vamos ler o primeiro texto de hoje, que é o texto que dá o norte da nossa conversa, que está lá em Lucas 2, 1, que diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Gente, você já pensou numa coisa que é bem interessante, muito especial, que é o fato de Deus já ter determinado de antemão, como a gente fala, ou anteriormente, que o Messias nasceria em Belém? Você sabe que já no Antigo Testamento você tem essa palavra determinada por Deus, digamos assim, está aí, ó, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Bom, então isso é bem interessante para nós sabermos que já havia uma pré-determinação divina para que o Messias nascesse em Belém. Bom, agora fica mais admirável ainda quando nós lemos o texto de Lucas 2, que nós acabamos de ler, e nós percebemos que Deus ordenou as coisas de tal maneira que quando chegou a hora de Jesus nascer, quando as coisas estavam se encaminhando para isso, a mãe e o pai de Jesus, não é? Como nós conhecemos José, Maria e José, os pais legais, digamos assim, eles não viviam em Belém, eles viviam em Nazaré. E que essa palavra de Deus, esse propósito divino, deveria se cumprir, e para que ele se cumprisse, Deus movimenta as coisas de uma forma tão interessante para que essas duas pessoas, digamos até assim, sem poder político, pessoas inexpressivas, gente comum, gente que não estava ligada a poder, nós estamos falando de gente muito simples. Provavelmente Maria, uma adolescente na casa de 12, 13, 14 anos no máximo. José, um rapaz simples também. Mas eles faziam parte do plano de Deus, eles precisavam estar em Belém, para que Jesus nascesse em Belém. E diante disso, olha o que acontece. Deus coloca no coração de César Augusto, o governador daquela região, que todo mundo, aliás, o imperador romano, melhor dizendo, que todo mundo dentro do Império Romano deveria fazer um censo na sua própria cidade. Olha só que interessante. Deus trabalha o seu plano já apresentado no Antigo Testamento, séculos antes de Jesus nascer. Quando chega a hora desse plano acontecer, Deus move muitas coisas para que duas pessoas, dentro do seu plano, estivessem onde ele queria que elas estivessem. Isso é muito grande, né? Eu não sei como é que cai na tua cabeça, como é que você pensa nisso, mas aqui há um decreto para todo mundo antigo, porque o Império Romano era realmente o mundo, digamos assim, para que duas pessoas se movessem aproximadamente 110, 112 quilômetros de Nazaré para Belém. Você consegue? É bom a gente pensar nessas coisas, né? Olha a grandeza de tudo isso
e Deus movendo tudo isso para que o seu plano perfeito, seu plano bom e agradável acontecesse na vida de Maria e José. Bem interessante isso. Às vezes, a gente olha para esse mundo em que estamos, são 7 bilhões de pessoas, e a gente se percebe bastante insignificante, né? A gente olha para tudo isso e para a grandeza das notícias, elas pouco têm a ver com a gente. As notícias destacam frequentemente grandes movimentos políticos, é isso que está na capa dos jornais, grandes movimentos econômicos, situações de pessoas ilustres, situações sociais grandiosas. Tudo isso é muito grande e muito forte, muito poderoso e que atinge gente que tem prestígio. E nós, gente normal, gente comum, tipo Maria e José, a gente parece que não está no meio disso daí. Parece que a gente se torna uma bolinha perdida no meio desse mundo. Seres insignificantes que sei lá o que eu estou fazendo aqui, é bem interessante. Bom, o importante é que essa história ela sirva como um instrumento de alívio para o nosso coração em percebermos que Deus trabalha também em favor dos insignificantes e dos simples e dos pequenos. Nas Escrituras, nós temos de maneira clara que todas as gigantescas forças políticas e todos os enormes complexos, sejam eles industriais, econômicos, sem mesmo eles saberem e perceberem, Deus está dirigindo tudo isso. Deus está dirigindo tudo isso para que o seu plano perfeito se apresente. E há, sem dúvida, não por mérito, mas por cuidado divino, uma movimentação de Deus para com o seu povo, para com você e para comigo. Não nos fazendo pessoas melhores, ou não porque somos melhores ou tenhamos algo de melhor, mas simplesmente pela sua graça e misericórdia. Deus olha para minha vida e para a tua vida com um olhar bondoso e generoso, e no meio dessa grandeza em que os pequenos e simples escapam da vista dos grandes, da vista de Deus, os simples não escapam. A pequena Maria e o simples José estavam dentro do plano de Deus e tudo se movimentou para que isso acontecesse. Talvez diante dessa lição, dessa história, melhor dizendo, nós podemos então afirmar, sem medo de errar, que Deus maneja um império para que a sua vontade seja feita através de gente simples e pequena. Essa conversa não é para trazer a você um senso de importância no sentido equivocado da palavra. Aquelas coisas tipo assim, Deus vai te usar, na tua insignificância Deus vai te levantar e te honrar. Não é essa a conversa. Porque se nós olharmos para Maria e José, eles continuaram sendo Maria e José. Quem foi levantado foi Jesus. E é assim que tem que ser. Não é? Eles continuaram sendo a mãe de Jesus, que mais à frente teve outros filhos com José. Qualquer história que você ouvir sobre a situação de Maria continuar virgem é uma bobagem. Maria concebe Jesus nessa condição, porque o Espírito Santo trabalha na vida dela, mas depois ela tem outros filhos com José. Mamãe. José é o carpinteiro, que depois some das Escrituras. Você percebeu? Os estudiosos dizem que provavelmente José tenha morrido em algum momento na adolescência de Jesus. Nós não temos isso registrado, mas ele some. São pessoas simples, mas o plano de Deus era usá-las e usou esse casal de forma espetacular, sem dúvida.
pela dedicação de Maria. Deus enxergou coisas no coração e na vida dela que não cabe a nós tentarmos entender completamente. O que nós vemos é uma mulher entregue aos planos de Deus, esperando o Messias, e ela mesma se torna instrumento para isso. Mas é a pequena Maria, a simples Maria, o pequeno José e o simples José, que no meio da adversidade estavam vivendo o plano de Deus. No meio do fato de terem que sair de Nazaré para Belém, sem estrutura, Maria grávida, você sabe da história. Deus estava cumprindo o seu propósito. Isso não tem a ver com a nossa fama, com a nossa prosperidade. Isso tem a ver com a vontade de Deus em nós. Tem a ver com a santidade de Deus em nós. Porque esse é o propósito divino. E para isso, ele governa o mundo todo e move as coisas para que esse propósito dele, que é me fazer mais parecido com Jesus, aconteça. Olha só o que diz o próprio texto bíblico, lá em Provérbios 21, 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Deus está no controle. Isso não significa que tudo o que acontece seja vontade de Deus, porque o pecado nos deturpou, nos destruiu e vivemos num mundo contaminado pelo pecado, que toma as suas decisões pelo pecado. Mas é interessante isso. Apesar disso, Deus continua dirigindo todas as coisas para o cumprimento da sua vontade. E Ele está sempre se inclinando para cumprir os seus propósitos, que têm como objetivo salvar, santificar e fazer do seu povo gente mais parecida com Jesus. Então a gente pode pensar que Deus é um Deus grande para pessoas pequenas. Deus age na vida de pessoas pequenas e simples, sim. Sim, cuidando, dirigindo, guardando e manifestando o seu propósito. Nós temos um grande motivo para nós nos alegrarmos em saber que todos os reis, todos os presidentes, primeiros ministros, gente poderosa desse mundo, chefes desse mundo, eles estão seguindo os decretos soberanos do nosso Pai e do nosso Deus, para que os filhos de Deus sejam apresentados cada dia mais como gente parecida, mais parecida com Jesus. Isso é lindo, né, gente? Que a grandeza do Natal, a grandiosidade do Natal e tudo isso que aconteceu leve a gente a pensar nessas coisas e pararmos de achar que estamos largados, abandonados ao bel prazer da vida. Não, não, não. Deus está nos dirigindo. Se você crê nisso, entrega a sua vida a Ele dia a dia e quer servi-lo de verdade, é isso que Ele está fazendo. Ele está te dirigindo no meio da tua luta, no meio da tua crise. Às vezes você tem que sair de Nazaré para ir para Belém sem entender o que está acontecendo. Imagina, a gente fala 100 e poucos quilômetros, porque é fácil hoje, né? Hoje você, no Malemar, pega um ônibus, ok. Na pior das hipóteses, pega um ônibus. Mas imagine naquela época sair com a mulher grávida para uma viagem de mais de 100 quilômetros, no meio do deserto, aquela terra que só tem areia e pedra para tudo quanto é lado, com um jumentinho, essa coisa toda. Devem ter reclamado bastante, né? Ah, eu acho que sim. E faz parte da nossa humanidade caída, que não percebe a ação divina. Mas se o nosso coração é de Deus, mesmo quando a gente tem que sair de Nazaré para Belém no meio desse problema terrível, a gente precisa crer, Deus está operando para a gente se parecer mais com Jesus. Até nas coisas difíceis. A gente crente tem um problema, e a teologia que nos é apresentada hoje por aí tem um problema.
É assim, quando alguma coisa boa acontece, uau, é Deus. Quando alguma coisa não tão boa acontece, você tem duas opções. Ou você diz que é o diabo, que está furioso e se levantando contra você, é o que eles dizem. Ou eles dizem que aquele sofrimento vai redundar em algo maior. Deus está te preparando para algo maior. Será que Deus não pode estar na dificuldade? Será que Deus só está na vitória? A própria dificuldade pode ser o propósito divino. A própria luta pode ser o propósito divino. Por isso que a gente tem que aprender com Paulo. Aquele texto tão manipulado e tão equivocadamente pronunciado, que não estava no meu script aqui, mas cabe muito bem a nossa conversa. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E a gente não lê o que vem antes, quando Paulo fala: eu aprendi a estar na pobreza, eu aprendi a estar na fartura, eu aprendi a estar e viver bem em qualquer situação. Ele encara qualquer situação como ação divina na sua vida. Mas a gente, nessa sociedade de resultados e de conquistas e realizações, de performance, a gente acha que Deus não está na vida da gente quando a gente está atravessando de Nazaré para Galileia. Ou, perdão, de Nazaré para Belém. Bobagem. Deus está com a gente. E, se precisar, Ele move todas as coisas para cumprir o seu propósito. Feliz Natal! Bora celebrar o Natal com essa perspectiva, com esse sentimento, com esse coração que rende a Jesus toda a graça, toda a glória, toda a alegria, em qualquer tempo. Na luta, na alegria, na dificuldade, na tristeza. O que importa é que Ele dirija a nossa vida para a sua vontade. Deus nos abençoe. Esse é o nosso Novamente de hoje, especial Advento, Natal, esperando e celebrando o nascimento de Jesus. Bora lá!